nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo deve limitar ainda mais público em festas. Atualmente, a ocupação máxima é de 70%. Cidade também quer blitz em festas particulares para conter avanço da Covid. E agora o Estadão: vacina e contaminação por Covid reforçam imunidade contra o coronavírus, diz pesquisa. Número de anticorpos no sangue de pessoas que foram infectadas e vacinadas é até 10 vezes maior do que aquele presente nas que receberam o imunizante, mas não tiveram doença. Ômicron não foi testado. E no valor econômico, Magalu e Via brigam na justiça e se acusam de concorrência desleal. Litígios que avançam em período de vendas, perdendo força e com o custo de aquisição de clientes no digital em alta, envolvem contratos publicitários fechados com o Google. E por fim, o Globo: Rio tem previsão de 40 graus. Chegada de frente fria com ventania e risco de chuva. A temperatura cairá, mas o calor permanecerá. E os portos do Brasil registraram movimentação e faturamento recordes no ano passado. As cargas de contêineres e taxa de câmbio impulsionaram a receita dos terminais. Os portos de Santos, Suape e os do Rio de Janeiro bateram recorde de movimentação e faturamento no ano de 2021. De acordo com as companhias que administram os terminais, os principais fatores para esse crescimento foram a taxa de câmbio e a alta da exportação de commodities. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, até outubro do ano passado, o setor já havia movimentado mais de 1 bilhão de toneladas de cargas, um aumento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com o Instituto de Pesquisa Aplicada, o crescimento significativo na importação de insumos produtivos e a retomada de produção da indústria foram os responsáveis pelo aumento nas movimentações nos terminais portuários. O minério de ferro, que é a maior mercadoria em termos de carga no país, também teve um crescimento importante, principalmente em exportações. E falando sobre coronavírus, mais de 30 milhões de doses da Janssen estão sem uso em um depósito aqui em São Paulo. O informe técnico do Ministério da Saúde mostra que dos 41 milhões de doses, cerca de 9 milhões apenas chegaram aos estados e municípios. O informe técnico do Ministério da Saúde esclareceu que das 41 milhões de doses, só 9 milhões e 200 mil chegaram aos estados e municípios. As quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão guardadas em um galpão do governo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até dezembro de 2021, o Brasil recebeu 38 milhões de doses do imunizante, que faziam parte do contrato assinado em março do ano passado pela Pasta da Saúde, com o laboratório. Os outros 3 milhões vieram de uma doação do governo americano. Em nota, o Ministério da Saúde informou que alguns estados solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes devido à saturação dos freezers e geladeiras usados para armazenar a vacina. A pasta também informou que as 31 milhões e 700 mil doses estão armazenadas no centro de distribuição e que podem ser prontamente distribuídas quando solicitadas. O Ministério da Saúde disse ainda que criou uma secretaria para coordenar a vacinação e ações contra a pandemia e que já distribuiu mais de 400 milhões de doses. E a Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer, o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório,
mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. E mudando de assunto, os Estados Unidos rejeitaram formalmente as propostas russas para tentar solucionar a crise com a Ucrânia nos termos desejados por Vladimir Putin. A Rússia afirmou que a resposta às suas exigências não causa muito otimismo. Os países tentam alcançar avanços diplomáticos para conter a grave crise com a Ucrânia e a OTAN. O tema é crucial nas tentativas de apaziguar a crise entre Moscou e países ocidentais sobre a Ucrânia e a organização do Tratado do Atlântico Norte. A questão principal é nossa posição clara sobre a inadmissibilidade de uma maior expansão da OTAN para o leste e a implantação de armas de ataque que poderiam ameaçar o território da Federação Russa. Essa posição não surgiu do nada. Lavrov ainda denunciou expansão desenfreada da organização, apesar das promessas feitas a Moscou na década de 1990. Mas ele reconheceu que há uma reação que permite esperar o início de uma discussão séria sobre questões secundárias. Já a Ucrânia recebeu positivamente a resposta dos Estados Unidos. O país foi o gatilho para uma grave crise diplomática entre os países ocidentais e a Rússia, acusada de preparar uma invasão ao território ucraniano. A Rússia rebate a acusação, dizendo-se ameaçada por países ocidentais e pede garantias de segurança. Uma tempestade de neve que já havia caído antes em Istambul chegou nesta quinta-feira às ruas de Israel e na Cisjordânia. Segundo os serviços meteorológicos, a neve atingiu cerca de 20 centímetros em Jerusalém. Na manhã desta quinta, ainda havia vestígios dela em vários lugares para o deleite dos habitantes, que desafiaram as temperaturas nórdicas e saíram às ruas para ver a neve. A tempestade bloqueou estradas em Israel, causou o fechamento de escolas e a suspensão dos transportes públicos para evitar acidentes. A polícia mobilizou limpa-neves para liberar as estradas. Na Cisjordânia ocupada, também tingida de branco em algumas partes, a autoridade palestina anunciou o fechamento de escolas e alguns serviços para prevenir acidentes. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.